Bom dia, meu nome é José Mairo Prado Pereira, sou aluno do curso de doutorado da pós-graduação de Engenharia Mecânica. O meu orientador é o professor Edson Antônio Capelo de Souza. O tema do nosso trabalho é método de análise da distorção por escaneamento a laser, com validação pelo método de elementos finitos da soldagem MAG no perfil estrutural a frio tipo U em aço estrutural. O objetivo geral é desenvolver e implementar uma metodologia experimental para modelar o campo de temperatura e deslocamentos por análise de escaneamento a laser. No processo de solda ao arco elétrico Gas Metal Arc, GMAW-MAG, e validar o modelo pelo método dos elementos finitos. O processo de soldagem aplicado foi o processo GMAW-MAG robotizado conforme o vídeo. Foram vários corpos de provas elaborados e passados pelo mesmo processo no laboratório de soldagem do Senai de Lençóis Paulista. Foram conservados os parâmetros de soldagem. O arame eletrodo utilizado foi o arame com diâmetro de 1 milímetro. Esse trabalho tem foco no mapeamento das distorções e nas tensões residuais promovidas por esse processo de soldagem geradas pelo calor. Usamos aí o braço robótico Motoman UP6 na linguagem ESNAC para a programação do movimento de solda. As análises quanto ao comportamento do aço estrutural mediante a aplicação dos equipamentos que conseguem escanear a realidade pelo laser suportam a modelagem matemática validado por este método. Nas fábricas, todo o setor de soldagem passa por esse processo MIG-MAG. E um dos problemas maiores é realmente as distorções no caso das tesuras treliçadas, nas vigas treliçadas. E essa realidade, para passar para o computador, um dos meios vai ser o uso do laser e o escaneamento a laser. E essa modelagem feita pelo escaneamento a laser pode ser transportada para o ANSYS utilizando o método dos elementos finitos. Diante disso, o perfil estrutural aí utilizado foi o ASTM A36, na chapa dobrada tipo U 100/50 304 de espessura e no mesmo perfil com espessura de 265 mm, conforme o desenho abaixo aqui. Conformado os perfis através de chapa, foram aplicados por esse processo usando 4 tipos de juntas, com e sem ponteamentos, como no A 3 pontos, B 5 pontos internos, o C com seccionamento total e o D permanecendo algum residual de material para manter a linearidade do perfil. E os parâmetros de soldagem foram utilizados na mesma densidade de corrente, utilizando 2 eletrodos, o AWS ER70S3 e o ER70S6. A metodologia numérica, baseada no método dos elementos finitos, no ANSYS, utilizada a versão 2020, foi modelado esse corpo de prova, simulando esse processo de soldagem, com o mesmo sentido, na posição 2H e analisado para ser analisadas as tensões e os deslocamentos tridimensional. Mas um dos pontos importantes é a modelagem da fonte de calor em movimento que surge, que é comum para o processo de soldagem GMAW, e o mais adequado é a dupla elipsoide de Kodak. O processo de soldagem norteou as respostas de escaneamento a laser, como mostra aí as deformações após o resfriamento. O processo é feito o escaneamento antes da solda, o perfil original, antes do processo de soldagem, e escaneado de novo pós-soldagem, e
o software Atos, com o mesmo ponto de referência global XYZ, faz a sobreposição dos dois arquivos STL e assim, como vocês podem ver, ele mostra o gradiente de deslocamento. A mensuração de tensões residuais foi por meio de equipamentos de raio-x, que foi executado pela Vaz Tecnologia de São Paulo, que levantou os valores das tensões geradas pelo processo de soldagem, e esses são alguns dos resultados gerados pela difração do raio-x. Foram captados as temperaturas por termopares e, com relação aos resultados, pode-se perceber que no perfil aonde se desloca, há deslocamento, e aonde há o máximo de deslocamento, e aquelas regiões que praticamente não tem deformação. E as tensões residuais resultantes esses são os resultados dos testes de difração de raio-x de forma gráfica, e podemos perceber que no ponto nulo é o cordão de solda, aonde tem a concentração de tensões predominantes de compressão, o que chega a dar um esgotamento de resistência do material, e o teste de tração registra essa ruptura de fragilização sempre praticamente no mesmo ponto pós-cordão, depois da estricção, com aproximadamente 7 milímetros de distância. Obrigado.